Boa tarde, amigos, donos da Bola RS desta sexta-feira no ar, Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube à sua disposição, já vou chamar a enquete interativa. Não sem antes falar que nós vamos aqui analisar e esmiuçar esta importante vitória de 0-0 do Internacional contra o Melgar. Sim, é uma vitória de 0-0, o futebol tem dessas coisas e vamos projetar a Batalha de Campinas, o Grêmio contra um Guarani desesperado, ameaçadíssimo pelo rebaixamento. Enquete interativa no ar, vote lá na nossa live do YouTube, aba Comunidades. O que você achou do jogo do Internacional? Um bom resultado com atuação aceitável? Bom resultado com atuação preocupante? Resultado ruim, não podia empatar. Baldasso, vamos começar analisando esta vitória colorada por 0-0. Nós vivemos uma época em que existem muitas pessoas que analisam futebol que estão tentando desconstruir o resultado, como se ele ainda não fosse o mais importante. Gurizada de ontem, acima de qualquer coisa que a gente vai falar aqui, o Melgar ontem, o Meneghetti ontem aqui transpôs as manchetes dos jornais peruanos de ontem. O Melgar preparou para ontem uma final de Copa do Mundo para estrategicamente estabelecer ontem, que é quando ele podia, o Melgar, uma vantagem. O Melgar estabeleceu uma estratégia e não funcionou, não estabeleceu uma vantagem. O Internacional conseguiu evitar que a estratégia do Melgar funcionasse. Ou seja, o 0-0 é um ótimo resultado. Deu certo, tudo que o Inter tentou fazer ontem no Peru, deu certo. O Inter voltou com 0-0 para decidir com 45 mil pessoas do Beira-Rio. A gente vai passar pelo jogo e vai encontrar dificuldades. Claro que vai encontrar dificuldades. Ontem, a nossa abertura de meio campo que deu show contra o Atlético Mineiro não funcionou. O Depena não jogou nada, o Edenilson jogou menos do que pode. Foi assim. O Maurício teve uma imensa dificuldade de fazer coisas parecidas com o que fez contra o Atlético, mas é assim. São Copas. Gurizada, se vocês pegarem 2006 e 2010, que o Inter foi campeão da Libertadores, tem jogos terríveis do Internacional fora de casa, porque existe um ambiente, ontem ainda tinha altitude, existe todo um contexto. Tem muita coisa para analisar do jogo de ontem e nós vamos analisar aqui. Mas acima de tudo, eu estou feliz com o que aconteceu com o Internacional ontem no Peru. E deves celebrar, deves comemorar, porque os primeiros 15 minutos foram avassaladores deste Melgar, extremamente mobilizado, extremamente focado no jogo, indo para cima do Inter. O Internacional teve dificuldades enormes, especialmente na bola aérea. O Vitão não achou a bola aérea no primeiro tempo. Mercado com algumas dificuldades para achar o posicionamento para marcar o Bernardo Cuesta. Por isso, o empate deve sim ser celebrado, meu caro Ribeiro Neto. Bom, claro que o Inter não jogou uma boa partida, é notório isso. Até no segundo tempo, acho que se ajustou um pouquinho melhor. E, curiosamente, depois que o alemão foi expulso, ainda talvez tenha se defendido melhor quando adotou as 4 linhas, as 2 linhas de 4. Bom, sabe por que o Inter veio com esse resultado que foi excelente, que vai passar o carro no Melgar? Sabe por quê? Porque é o Melgar. Qualquer um time um pouquinho mais qualificado, que tivesse, por exemplo, nesses 15 primeiros minutos, a supremacia de forma técnica, teria estabelecido 1 ou 2 gols de vantagem. Não é assim, Ribeiro. Não é o caso. O Melgar tem as suas limitações, é um time, né? O Atlético Mineiro estabeleceu essa superioridade técnica no Beira-Rio e não conseguiu fazer o gol também. Beleza, bom exemplo. Acabou? Tá bem. Acabou. Mas eu quero dizer que Hulk não conseguiu. Então, o Inter contra o Avaí não conseguiu. Eu estou falando de um jogo de 180 minutos. E nesse jogo de 180 minutos, o Melgar, que até teve possibilidades de sair vantagem, não fez porque não foi competente, porque não tem competência, né? E aí o Internacional chega, olha, eu vou dizer mais, você radical, é uma formalidade o jogo da volta. Não, e eu vou te dizer, vou confrontar a tua tese. O Melgar não é um time desprezível, é bem treinado por esse argentino, Pablo Lavagem, é bem treinado por esse argentino, tem alguns recursos técnicos interessantes, tá longe de ser um timaço, mas não é achar que é barbadinha. E se o Inter for com este pensamento riberiano, de que não é formalidade, vem aqui, o Inter será eliminado pelo Melgar na Beira-Rio, se ficar com esse teu pensamento pequeno de que é só formalidade. Não, isso é um desserviço que está prestando ao futebol. A melhor chance do jogo foi do Internacional. Não, tá bem. Vamos lá, JB. Bom, Meneghetti, eu começo pelas individualidades, como sempre, porque eu gosto de analisar os jogadores pontualmente. O melhor em campo, para variar, né, é o Daniel. Daniel, monstro de goleiro, muito bem treinado pelo Daniel Pavan.
um dos melhores, se não o melhor preparador de goleiros do Brasil. Não vamos achar que, né, com uma semana o cara virou. Não. Pior que teve gente dizendo isso, que o Daniel melhorou porque o Pavan saiu, faz uma semana. Não. Ele cria, desde a base, criado pelo Pavan. E, obviamente, é fruto desse trabalho também. O Daniel é monstro, é muito bom goleiro, estava vivendo de falhas e milagres e ele precisa ajustar isso, mas ontem ele salvou. O Inter só vai para o segundo jogo, podendo ter alguma chance por conta dele. Porque o Bernardo Cuesta, acho que tu falaste, Meneghetti, que o mercado teve dificuldade, o Vitão teve dificuldade. Primeiro tempo. O Vitão, não, no primeiro tempo. Segundo tempo, o Vitão melhor. O Vitão, Não, tudo bem, o Vitão na bola aérea. mas se não fosse o Daniel, o Vitão a gente já está, entre aspas, execrando futebolisticamente o Vitão aqui, porque estaria 3-0 e 3 gols na frente dele. O Bernardo Cuesta, ele vai sonhar com o Bernardo Cuesta. Ele antecipou, ele cabeceou, ele saiu... Só um pouquinho, vem cá. Aconteceu. Eu acho que tá vendo... Aconteceu, senti um certo exagero do Meneghetti, senti um certo exagero teu. Ontem na coletiva teve um rapaz que eu não sei quem é, eu tô com uma bronca da imprensa, assim que eu não consigo mais nem ouvir esse pessoal da imprensa. Ontem o rapaz na coletiva perguntou pro Mano Menezes... Trabalha numa padaria. Um rapaz na coletiva ontem, que eu não sei quem é, senão eu diria aqui, perguntou pro Mano Menezes na coletiva, diante dessa pressão toda que o Inter sofreu e escapou de perder o jogo, foi uma estratégia equivocada? O Mano Menezes chegou a respirar para não dar-lhe uma patada no cara. A gente vai voltar essa só um pouquinho, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ontem o Melgar... a cada 3 minutos o Melgar ontem dava uma conclusão a gol, pela média de finalizações. E realmente no primeiro tempo tudo entrava. Primeiro tempo, o Daniel só fez intervenções. O Melgar não teve uma chance de gol no primeiro tempo. Primeiro tempo, o Melgar só teve intervenções. Ô, louco, mas olha... Nenhuma chance de gol. No primeiro tempo, o Melgar no segundo tempo teve duas grandes defesas do Daniel. E no primeiro tempo, o Wanderson perdeu um gol, o Bustos perdeu um gol. A maior chance do jogo foi do Bustos. O Inter concluiu muito menos a gol do que o Melgar. O Inter esteve mais perto do gol do que o Melgar no jogo de ontem, gente. Que jogo vocês viram? Peraí, então... conclui aí que eu quero chamar o César. Vai lá, JB. Então, assim, só deixa eu colocar pontualmente. Daniel salva, o Vitão no primeiro tempo comprometeu, melhora muito no segundo tempo, mas, se não fosse o Daniel, a gente já tá falando de uma derrota do Inter aqui, então a situação é do Vitão, que eu imagino que até pelo ar, um pouco mais rarefeito, ele não pegou o tempo da bola, na segunda etapa melhorou bastante. O Edenilson teve a chance do jogo, o Alan Patrick quando entra, cara, o Maurício foi bem, quase fez um golaço e tal, não foi mal. O Alan Patrick quando entra, ele dá um outro toque. E o alemão tá vivendo uma situação, ele tem 24 anos, mas é a primeira temporada dele num time grande, ele tá vivendo tudo que um jogador de 19, 18 anos vivenciaria, que veio da base do Inter. Depois do César que eu ia falar. É absolutamente normal o que tá acontecendo. Muito bem. Aliás, a gente rodou agora aí o lance do Edenilson, já tá na internet isso aí nas redes sociais, o lance é muito parecido com o gol do Gabiru, né? Muito parecido, só que o Gabiru chuta com a perna trocada, né? Entre aspas, com a perna errada. Chuta com a direita, o Edenilson chuta com a perna certa, talvez se ele tivesse chutado com a direita ele fizesse o gol. Tá aí, ó, é muito parecido o lance. Ele bate com o lado de fora do muito parecido. O lance do Adriano é um pouquinho mais centralizado, o Edenilson está um pouquinho mais aberto. É só essa diferença que permitiu que o goleiro fechasse o ângulo. Mas os dois lances são realmente muito parecidos. O Edenilson bateu com a esquerda, que é a perna certa para esse chute. O Adriano não, bateu com a direita e talvez aí tenha surpreendido o Valdez. Bem, volta para cá. Eu quero te ouvir, César. Pois é, eu confesso para vocês que o jogo que eu vi foi um pouco diferente do jogo de vocês. Eu vi um Internacional ontem postado, como se imaginou, um time que pressionou. Eu não vi grandes defesas do Daniel, assim. Se ele toma qualquer um dos gols que ele defendeu, vocês iam estar execrando ele nesse momento. Nenhum grande lance, nenhum lance vivo. O lance vivo ali tem um do Edenilson, esse que vocês estão citando, que é um lance vivo, o lance mais claro de gol. O adversário pressionou como se imaginou, tem um bom time, bem treinado, mas nada além disso. Eu não consegui ver pressão, assim, fora da realidade de um time que é local tentando vencer o jogo. Não vi o Internacional nunca assustado no jogo. O que eu vi foi um jogo típico dessas competições que o fator local conta muito. Mas nem o Vitão, que eu estou dizendo, ele errou o tempo de bola. Tem um lance num escanteio que a zaga não sobe, todos os outros ele está coçando o atacante e não permitiu que o atacante conseguisse concluir fortemente. Eu confesso que é um pouquinho diferente do que vocês viram, assim. Eu vi um jogo completamente normal, em que o Inter, e o Baldasso cita no primeiro tempo, tem uma do Wanderson, por exemplo, que é muito mais clara que as chances do adversário. Então,
Não acho que o Inter tenha jogado bem, mas eu não vi esse massacre, muito menos essa grande atuação do Daniel. Eu queria ver se ele tivesse tomado aquele gol de cabeça, o que vocês iam estar falando. Fala, Baldasso. Não é isso, é isso. Não houve isso. Não houve pressão do adversário. Houve um adversário com 70% de posse de bola, porque o Inter resolveu jogar postado, como disse o César, atrás da linha da bola e teve dificuldade de se implementar a saída em velocidade e tal. Agora, as principais chances de gol do Inter, que concluiu menos a gol que o adversário, as principais chances de gol do jogo foram do Inter, cara. Eu acho que é uma condescendência aí do César e do Baldasso com a atuação do Inter. Eu acho que não é nem assim. E não acho que seja isso que o JB falou, que o Daniel, que a atuação de ontem, que foi destacada, ele foi bem no jogo ontem, mas para dizer que ele é monstro por conta da atuação de ontem, não. Eu não preciso elogiar o Daniel, estou dizendo a minha visão, tá? Eu não preciso elogiar o Daniel para elogiar o trabalho do Pavan, que é um baita treinador de goleiros. Então eu não preciso isso. Eu não preciso. O trabalho do Daniel Pavan, treinador de goleiros do Inter, que o Internacional abruptamente, de forma inesperada e, na minha opinião, equivocada, foi interrompido. E aí o Marquinhos, uma atitude de extrema lealdade com o Pavan, com o Daniel Pavan, acabou pedindo demissão, não aceitou ficar no seu lugar. O trabalho está consolidado e ele é um baita profissional. A atuação do Daniel ontem foi muito boa, realmente. Mas eu não vi ele fazer milagres. Eu não vi. Ele não fez. No segundo tempo ele fez duas grandes defesas. Não, exatamente. Mas as defesas eram defensáveis, entendeu? Não teve nada fora da curva, assim. Tá dizendo aquela bola de longe atravessada que ele tirou por cima. Mas Ribeiro, deixa eu te dizer uma Mas se coisa. ele toma aquele gol, tu tá criticando ele. Pode ser. Deixa eu te dizer uma coisa, Ribeiro. Tu citou as duas linhas de 4. O César tá falando. César, vamos combinar aqui no ar, César. Me faz o sinal que eu te chamo, tá? Senão tu entrou sem som agora. Ô, Ribeiro, o Inter melhorou, o Inter tem o alemão expulso e melhora defensivamente depois disso. Tu falou das duas linhas de 4 colocadas e muito bem colocadas, o Mano falou sobre isso na coletiva. O Inter melhora com um a menos porque entrou o Alan Patrick. O Inter melhora, inclusive, defensivamente porque entrou o Alan Patrick. O Alan Patrick é tão bom, ele é tão diferente de todo mundo como meio armador no grupo do Internacional, que o Alan Patrick entra, coloca o pé em cima da bola, segura o jogo, chama a falta. O Alan Patrick chamou umas 3 faltas que ele caía, ele matou uns 10 minutos de jogo assim. O Inter simplesmente passa a ser menos pressionado quando tem um jogador a menos, justamente por causa do Alan Patrick. E aí tem um cara, né, Baldasso, que é o Mano Menezes. 2 minutos depois da expulsão, o Mano, ao invés de botar um zagueiro, um volante, como ele em outros tempos já fez, e vários técnicos fazem, ele bota Pedro Henrique e bota o Alan Patrick e vai pra frente. Quem se sacrificou foi o Brian Romero, que claramente ia entrar, mas daí o alemão tava fora, o Brian Romero não entrou, não teve a chance de jogar. Mas assim, 2 considerações sobre esse programa, tá? 2 considerações. Primeiro que é uma dificuldade de elogiar o Daniel. Eu vou ligar, por sorte eu tenho um ótimo relacionamento na Comebol, tenho grandes amigos lá na entidade. E pessoas profissionais, na verdade, relacionamento profissional. Vou ligar pro Ariel, que é o assessor lá, vou pedir, tira o prêmio de melhor jogador em campo do Daniel. Foi injusto, segundo o programa. Não dá para elogiar o goleiro do Internacional aqui. Todo mundo foi eleito, todo mundo elegeu o melhor em campo. Não, os 15 primeiros minutos dele era só o Daniel pegando na bola, só o Daniel, o Vitão passou, o Bernardo Cuesta, esse é bom jogador, deu um baile no Vitão dos primeiros 20 minutos de partida e o programa não sabe reconhecer. E especificamente pro Ribeiro Neto... Nós falamos isso, é que estava no celular, eu acho. Especificamente, não, nem olhei o celular agora. Especificamente pro Ribeiro Neto, o Mano Menezes ontem, ele deu um recado pro Ribeiro Neto. Para os Ribeiros Netos, nós brasileiros, não está no roteiro, tá, Paulinho? Eu olhei aqui. Nós brasileiros precisamos parar com esta mania de achar que somente nós sabemos jogar futebol, que não tem bom futebol lá. Lá tem trabalho. Lá tem o Racing foi lá e tomou 3. Eu concordo contigo. O Racing foi lá e tomou 3. Eu concordo contigo e concordo com o Mano, mas eu não vou ficar comprando discurso de treinador, seja o Mano, seja o Renato, à torta ou à direita, porque eu não sou assessor de imprensa treinador, tá? Eu não vou comprar. Não é tudo que o treinador fala que é verdade, ele também está se protegendo. Ele trabalha no futebol brasileiro, ele é técnico do Inter. Por exemplo, se ele cai fora pro 9 de outubro, se ele perde a vaga pro 9 de outubro na primeira frase, eu vou criticar o Mano. Ah, não, mas o 9 de outubro, que é Paraguai, porque... eu não embarco nessa. Mas nesse ponto específico ele tem razão, eu concordo contigo. Eu tô embarcando nesse ponto específico. O César está escrito. Eu não concordei. Depois eu passo para o Dalcio. Vem, César. E essa crítica aí, JB, não é pro Ribeiro, é para ti. Porque ontem foi a primeira vez que tu alimentou alguma possibilidade do adversário jogar. Todas as outras manifestações tuas são em cima da necessidade e obrigação de Grêmio e Inter ganhar dos seus adversários.
Eu acho que ele deu o recado pra ti, não foi pro Ribeiro. Não, mas eu falei, ele não deu Que o recado momento, pra mim hein? não, César. Hã? Que momento do César. Não, o César tá falando uma coisa sem pé nem cabeça. O César tá certo, tá? Hã? Tu vive dizendo isso aqui. Não, mas ó, o que eu falei ontem? Falei assim, ó, eu errei, eu fui prepotente contra o Colo-Colo, eu não falei isso. Eu não falei isso. lembro. Aliás, a palavra eu errei só é usada por um integrante desse programa. E quem tá assistindo sabe. e ontem eu eu- falei assim, ó, eu errei, eu tava errado, eu fui prepotente contra o Colo-Colo, eu achei que ia ser um baile, e no fim os caras jogam bola como jogam aqui. Ah, o Inter tem que passar? Tem que passar, o Inter é mais time e tal. Mas não tem como achar que é uma barbada. Vai, O Daniel foi o grande destaque do Inter e tu tá enganado sobre a identificação do jogador que as pessoas têm dificuldade de elogiar. Sabe um jogador que ninguém fala? Ninguém fala desse jogador que eu vou dizer pra vocês aqui. René. Que partida do René. Que diferença ter o René na lateral esquerda do Internacional em relação aos outros que vinham jogando. E que partida discreta e eficiente do René. Esse jogador tem que ser mais citado por todos nós. Ele fez uma grande partida de novo. Outro jogador. Vou dar minha hierarquia aqui dos melhores em campo ontem. O Daniel, o Bustos, de novo, ele é completamente diferente. O René, o Gabriel, volante, fez uma partida também discreta e absolutamente eficiente. E os pontos fracos ontem, principalmente o Depena. Eu cobro mais de quem eu mais espero. O Depena é fundamental para o time e ontem não jogou nada o jogo todo. O Vitão fez um primeiro tempo horroroso. O Vitão foi de Bressan a Índio no mesmo jogo. Fez um primeiro tempo horroroso e um segundo tempo maravilhoso. Tá? Isso aí. O Depena, o Vitão no primeiro tempo mal, o Depena mal no jogo, o Edenilson não fez uma grande partida, embora tenha roubado a bola para criar, melhorou um pouco no segundo tempo. Então o Maurício, eu discordo de ti, eu acho que o Maurício foi muito mal ontem. Acho que o Maurício não jogou nada ontem. Não foi. E o Alemão, que nós vamos falar daqui a pouco, mas aí é um capítulo à parte. Ô, Tiger, vamos colocar o técnico do Inter para sua primeira manifestação. Tudo bem, Tiger? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Vamos ouvir o técnico Mano Menezes explicando o resultado e falando sobre a atuação do Internacional em si na partida de ontem contra o Melgar. Ele diz que o Inter foi para a Arequipa com 3 objetivos, como se fosse em uma escada. E ele explica esses 3 objetivos agora aqui no Donos da Bola. Nós viemos aqui com 3 objetivos. O primeiro deles, porque esse é o regulamento da competição. O primeiro deles, voltar vivo para casa, para levar a decisão para nossa casa. Segundo, levá-la em igualdade. E terceiro, se pudéssemos construir uma vitória, lutaríamos por construir essa vitória. Conseguimos a do meio, né? Porque tivemos, depois das dificuldades iniciais dos primeiros minutos, um ajuste defensivo melhor. Segundo tempo já defendemos bem. Com 10 homens defendemos melhor ainda. Mas sabíamos que o jogo tinha um caráter de dificuldade bastante grande. Esperávamos o adversário com essa qualidade que o Melgar teve, porque foi assim na sua trajetória toda. Olhamos os jogos anteriores todos, passaram grandes adversários aqui da América, como Racing, e todos sofreram e todos perderam. E a informação maravilhosa, quem vai dar é o JB. Meneghetti, hoje eu recebi com muita alegria uma ligação do Marcelo Marques, diretor da Marquespan. Estava dirigindo para cá e fiquei muito honrado e feliz. E ele pediu para fazer um agradecimento especial a mim e ao Tiger Jank. O Tiger pode aparecer aqui? Tiger tá por aí? Tiger Jank. Ele disse assim, graças a vocês dois, a fábrica da Marquespan agora está alcançando a marca incrível de 10 milhões de pães produzidos por dia. Por dia! É que vocês somados juntos chegam a 100 por dia. Atualiza o teu texto, tá, Meneghetti, que antes era mais de 9 milhões, agora é mais de 10 milhões. E ele me ligou pessoalmente porque nas segundas-feiras, principalmente, eu faço algum estrago aqui na Marquespan e tal. A galera vem aqui, é uns 5, 6 cacetinhos pra mim, outros 5, 6 pro Tiger Jank. Fora o que tu leva, né? Fora o que eu levo. Fora o que eu levo. Aí eu contei até pra ele, esse final de semana, Meneghetti, sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Não tinha Marquespan no mercadinho lá de casa. Sabe o que eu fiz? Lá pertinho ali lá de casa. Eu fui lá e disse, cara, achamos caro, enchi o saco, os caras estão com Marquespan. Aí eu fiz um churrasquinho, mais humilde que o teu, é verdade. Sobrou 3 salsichões.
Eu piquei eles, botei lá naquelas... Vou falar o nome aqui, Air Fryer. Sim. Botei lá na Air Fryer, tal. Fui lá, comprei 3 cacetinhos da Marquespan, meti o salsichão picadinho e mandei. Até assim eu E como tu comeu os salsichão. 3, né? Claro, tu comeu, né? sozinho, os Tu três nem salsichão. compartilhou, né? Os 3 pãezinhos. Com a Márcia, ficaram só olhando. O mesmo salsichão, tu tem que picar o salsichão. Sim, pica, bota na Air Fryer, esquenta e guri de bota de volta. apartamento, né, Pelo cara? amor Que de quer? Deus, JB. Isso aí é uma ofensa, cara. Tu faz salsichão picadinho no air Exatamente. fryer, ô JB. Pelo amor de Deus, Aí cara. depois não querem que eu chame de geração daquele creme lá, aquele lá. Não posso chamar, né? Com o pãozinho da Marquespan, que eu fui na padaria lá perto de casa e disse, amigo, não tem. Aí você pode fazer a mesma coisa na tua casa, tá? Se não tiver, diz pra ele, pô, cara, pega um cacetinho da Marquespan que é muito melhor. Marquespan é patrocinadora oficial da dupla Grenal, tá lá na camisa do Inter, do Grêmio, uma empresa que investe também no futebol feminino, tanto do Grêmio quanto do Internacional. 10. Cara, os caras fazem 10 milhões. E mais do que fabricar 10 milhões de pães cacetinhos, o pão francês, por dia. Os caras vendem. Os caras vendem os 10. Alô, Rodrigo Simch. Alô, Marcelo Razia, vocês acham que vocês vendem bem? Os caras vendem 10 milhões de pães cacetinhos por dia. Parabéns a Marquespan, ao Marcelo Marques e a toda a equipe. Otávio, vamos colocar o time do Roger Machado na planilha? Quem vai a campo para a Batalha de Campinas? Bora, Meneghetti, hoje 9h30 no Brinco de Ouro da Princesa, o Grêmio enfrenta a equipe do Guarani. A gente vai colocar na tela a escalação do Grêmio, que tem uma mudança ali no meio-campo e no gol, porque joga Breno ao invés de Gabriel Grando. Na lateral direita, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e o Nicolas fecham o sistema defensivo. Lucas Leiva, primeiro jogo dele como titular, ao lado do Vigia Sante, porque o Pitela está suspenso. Biel, Campaz e Guilherme, porque o Ferreira está lesionado com o Diego Souza na frente. Esse é o time do Grêmio para encarar o Bugre Campineiro hoje lá no Brinco de Ouro da Princesa, Meneghetti. César, o Guarani está ameaçado pelo rebaixamento, 18º colocado na Série B, está fazendo promoção lá, quem for com a camisa do Bugre, a camisa do Guarani, a camisa verde ou a branca, paga metade do ingresso, tem uma grande mobilização. O Guarani encara este como o jogo da vida, ganhar do Grêmio para seguir sonhando em não ser rebaixado para a Série C. Este é o ambiente, César. É exatamente, um ambiente em cima do clima da torcida para tentar trazer algo diferente, e a gente sabe que o Grêmio é um agente motivador para essas equipes, mas está na hora de ganhar, né, Meneghetti? Está na hora de ganhar. O Grêmio passou praticamente todo o primeiro turno, fez uma vitória apenas, está na hora de ganhar fora de casa. Nós estamos vendo, essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, os 4 primeiros jogos empataram os 4 primeiros. Todo mundo está trocando ponto. O Grêmio é que não pode trocar ponto mais. O Grêmio precisa fazer vitória. Eu espero muito hoje, espero mesmo, uma grande atuação do Grêmio, finalmente uma vitória. O problema é que isso já está virando voz comum, porque todos imaginam que o Grêmio possa repetir o que está fazendo em casa em estádios como o Brinco de Ouro. O Brinco de Ouro da Princesa é um estádio grande, a torcida fica longe do campo, não tem, o gramado é bom, não tem o que dizer, tem que chegar lá e fazer valer a condição. O ataque do adversário tem o Bruno José e o Nicolas Careca. São jogadores que passaram por aqui há muito tempo e não funcionaram. Quer dizer, está na hora de jogar. Um dos jogadores principais do Guarani, para se ter uma ideia, não joga hoje, é o Isaac. O Isaac foi contratado pelo Guarani para ser solução. O Isaac, eu acho até que o Grêmio paga ele, o JB pode nos ajudar. Talvez o Grêmio ainda pague o salário dele para não jogar hoje contra o Grêmio. Então, olha, tem que vencer, não tem desculpa, não pode mais ficar nessa situação. Eu acho bem complicado, viu, Ribeiro? Primeiro eu quero mandar um abraço ao doutor Homero, querido, amigo, né, que mandou tu te catar, entendeu? Coisa de guri, disse ele, tá? Salsichão picado com o pau da marca. É que não, JB, não existe. Tá bem. Por quê? Não existe, porque não existe. Não, na hora que eu fui fazer, a minha excelentíssima esposa, a pessoa que eu mais amo nesse mundo, Márcia Simões, me disse, por que tu vai picar? Eu falei, é estratégia? Tomou vaia da Márcia. Não, eu disse assim, é estratégia, só que eu achei que ela, eu disse assim, ó, se tu deixar ele inteiro, como air fryer, é vento e tal,
vai torrar por fora. Tu já botou e não esquenta. Tu já botou na fritadeira picado? Exatamente. Aí tu seca ele todo, mas JB. Não, Mas aí ele eu tá disse ficando pior, JB. Aí eu disse assim, eu piquei antes, Olha. coloquei, aí eu disse assim, Márcia, que aí não. esquenta ele como um todo, mais fácil. Esqueçam O isso. JB é daqueles caras que compra pinhão descascado no supermercado. É isso aí. Bergamota. Por favor, vamos retirar essa parte. Nós estamos gravando esse programa, não está ao vivo no ar, né? A gente não está ao vivo no ar, né? Vamos retirar essa parte da nossa gravação. Pelo amor de Deus, tá ficando pior. Ele pica antes de botar na fritadeira. Já botar na fritadeira já é lamentável. Mas tava na preguiça. Foi na fritadeira. Botou na fritadeira. É fritadeira o nome, tá? Fritadeira. Não É que dá. é sem óleo. Tá, é isso aí. Aí tu botou na fritadeira, aí tu bota picado na fritadeira. No pão vai picado. É lamentável, cara. Vai, assim, ó. Bom, assim, ó, Que decepção, JB. eu não quero tirar a alegria do meu ontem amigo. tu me mandou, levou num restaurante nada recomendável, só pra te avisar. Cheguei em casa passando mal. Ontem foi ruim, ontem foi ruim. Olha aqui, ó, eu não quero tirar de maneira nenhuma o sextou do CCD, né? Não quero. Primeiro porque eu adoro o CCD. Hoje, vou comentar na Rádio Bandeirantes o jogo do Grêmio. Coisa boa. Mas assim, ó, eu quero te dizer, meu Pra essas querido boas aí, tu CCD, não me convida, né? Vai lá comentar o jogo do Grêmio e tal. Isso eu não sou mas convidado. se tu isso é boa. quiser... Essa é boa, vai ter programa. que Sexta-feira de noite, um horário agradabilíssimo do jogo. sexta, CBF 9h30. marcou, sexta-feira, 21h30, baita horário de jogo. Atenção, maravilhosa. atenção, está gravado, Ribeiro Neto. Está gravado. Essas boas aí eu não sou convidado, sexta-feira, 21h30. Ontem eu fiquei aqui até meia-noite trabalhando na Rádio Bandeirantes no jogo do Internacional. Tu não estavas. E tu só vai fazer o jogo do Grêmio, é isso que tu quer me dizer? Não, acho que... Não entendi, eu não consegui alcançar. Tu só faz jogo do Grêmio, é isso? Cognitivos. Não, eu faço jogos do Grêmio e do Inter. Né? Tá, e aí, Ribeiro? Bom, fechando essa gaveta aí, eu quero dizer para você o seguinte, CCD, esse time do Grêmio aí é um time ruim, cara. Então, assim, e outra coisa, e aí eu vou te acalentar o coraçãozinho. Não precisa ganhar. Não precisa ganhar. O Grêmio já falei que o Grêmio está flanando em voo do Cruzeiro. Patinho tá bem, tá, vai. Não tem esperanças de rendimento. Esse time do Grêmio é ruim, vai ser ruim, entendeu? Se tiver um jogo de exceção, se o Guarani der uma ajudazinha, porque é um time lamentável, entendeu? Na batalha de campeonato. Batalha de Campinas aí foi uma foi grande sacanagem. Então, assim, ó, CCD, um conselho, uma sugestão pro teu sextou, tá? Cara, pega uma pipoquinha, entendeu? Sabe? E vê o jogo de boa, cara, sem se estressar. Fala, Cedro. Eu preciso falar, Meneghete. Vocês prestaram atenção no conteúdo dessa manifestação do Ribeiro Neto? Vocês prestaram, assim, desde que ele começou a tentar me aliviar e tal, eu não consigo ficar aliviado mais com o Ribeiro Neto. Eu não consigo, mas só vou conseguir ficar em maio de 2023. Eu vou conseguir ficar aliviado. O Grêmio, ele consegue transportar para o coração da gente uma angústia que eu não sei que dia é hoje. Vocês estão dizendo que é sexta, eu não sei, eu estou num isolamento aqui, não tenho a mínima ideia que dia é hoje. A única coisa que eu sei é que o Grêmio joga 21h30 e que eu vou ver e que eu espero ter uma alegria. E não debochem de mim, entendam o meu sofrimento, por favor. Otávio, mais de Mano Menezes. Vamos repercutir a expulsão de Alexandre Alemão. Aos 20 minutos do segundo tempo, aconteceu esse lance aí. Uma bola disputada no setor do meio-campo. O Alemão chega atrasado no marcador e leva o cartão amarelo. Isso foi aos 29 minutos do primeiro tempo. 29 minutos do primeiro tempo, o cartão amarelo. E a gente vai ter agora o lance da expulsão, que foi no segundo tempo, aos 19 minutos da segunda etapa. Um lance no meio-campo onde o Alemão vai proteger a bola e atinge com o cotovelo o rosto do adversário. O árbitro, em cima do lance, já dá o cartão vermelho direto, nem apresenta o segundo cartão amarelo. O Mano Menezes foi questionado sobre a postura nervosa do Alemão desde o início da partida e como ele vai tratar essa expulsão do centroavante. Vamos ouvir o que falou o Mano Menezes. Muita bergamota, certo, né? Todo mundo dá bergamota para o Alemão, uma hora dessa e fica nervoso. Vamos começar a dar um pouquinho de, como é aquela fruta que acalma. São jogos difíceis contra jogadores rodados, jogadores experientes, né? E você aprende, faz parte da formação do Alemão, vai enfrentar novamente isso em outros momentos e vai estar melhor preparado para isso, né? Já tomou um cartão amarelo que não precisava tomar.
né? Porque ficou irritado com a disputa de bola e aí foi lá e fez uma falta feia, tomou cartão. Então é isso, né? É duro jogar jogos assim. Às vezes você tem que disputar muitas bolas, às vezes teu time não está oferecendo uma bola de qualidade tão boa para o atacante. E você sempre ter 2 zagueiros atrás, às vezes 3 disputando contigo, às vezes te tira um pouco desse equilíbrio emocional necessário. Mas já aconteceu com tanta gente, aconteceu com o Alemão, também não vamos crucificá-lo, não foi culpado de nada, né? Já falamos mais sobre isso, eu quero aqui fazer um pequeno caco, como a gente diz no jargão. O Mano deve estar investindo em maracujá nas suas propriedades rurais, né? Maracujá, tá com uma plantação boa lá de maracujá. Agora, a malandragem do técnico, né? Que descontrai, que está satisfeito com o resultado, que não precisa passar recado para o jogador usando a imprensa para isso. O Mano é muito hábil nesses momentos. Uma pergunta, às vezes, de um assunto que não é o mais agradável, ele poderia ser um técnico mais ingênuo, mais precipitado, colocar o jogador na berlinda, no paredão. Faz a brincadeira da bergamota, tal, vamos dar maracujá para ele. Isso é a malandragem de quem sabe distensionar o ambiente. O JB foi preciso na sua definição sobre a expulsão do Alemão. O Alemão foi, ele não disse essa palavra, mas eu vou tentar traduzir aqui, foi juvenil. Eu acho também que tu acertou, ele foi um menino, foi um pouco destrambelhado e imprudente, ele foi imprudente, e agora cabe ao Mano corrigir esse tipo de postura, JB. Não, mas eu achei bacana, repercutindo ainda, Baldassi, sei que tu quer falar, mas a declaração do Mano Menezes. Não dá para crucificá-lo, vários outros jogadores mais experientes já fizeram isso em outros momentos, mas claramente ele estava, antes desse lance aí que é da expulsão, ele sobe com um outro jogador do Melgar e ele leva a porrada. Ele estava bravo. E eu não sei se ele não identificou que era outro jogador ou se ele foi lá e descontou. JB, o alemão está vivendo tudo pela primeira vez, cara. O alemão esses dias... Como foi a tua primeira vez? A minha primeira vez foi ruim. Vamos adiante. O alemão jogou contra o Palmeiras no Allianz pela primeira vez e mostrou personalidade naquele jogo. E nós dissemos, olha, é um negócio novo para ele, mesmo assim ele mostra personalidade. Em outros jogos, sabe? O alemão há 3 meses atrás não está vivendo nada disso, gente. Então como é que eu vou condenar o alemão por ter sido juvenil ontem, ter mostrado inexperiência? Eu posso criticar, e todo mundo já criticou. Sabe por que a gente não tem que ficar batendo nisso? Eu tenho certeza que o alemão não dormiu essa noite. Tenho certeza disso. Para ninguém está sendo pior o que aconteceu ontem do que para ele. Ele deve estar se cobrando de uma forma assim, já foi cobrado por companheiro, já foi cobrado no vestiário. Garanto para vocês, a lição está aprendida. Isso não vai acontecer de novo. Então deu, acabou, o Mano tá certo. Deu, dá maracujá, tira a bergamota, dá maracujá e vamos para outra. Bola ao centro, 0-0 e vamos para outra. Na verdade é o seguinte, hoje com o VAR, inclusive, né, tu não pode dar sopa pro azar. E aquele tipo de jogada que é muito comum, tá? Porque a gente vê em todos os jogos, os jogadores se protegendo com o cotovelo mas aquele ali dava vermelho de qualquer jeito. Só que jeito. aquele ali ele estava muito longe do jogador. Então ficou muito visível, ficou até meio, sabe, difícil de entender por que aquela reação de proteção com o braço aberto. Então ele deu sopa pro azar, aprendeu com certeza. César. Ontem nós vimos que o alemão, além de tudo, é sortudo. Porque o que ele fez ontem, ele podia, se o jogo é um pouquinho diferente, ele poderia ter comprometido a classificação do Inter. A atitude dele não tem desculpa. Até achei que estão passando pano demais para a atitude dele. Porque o lance é tão grosseiro, como ele já tinha o amarelo, não tinha nenhuma possibilidade dele não sair do jogo naquela hora. Nenhuma possibilidade. De repente ele não dá o vermelho direto. Não tem desculpa. Ele não pula, Ribeiro. Tu dissesse ele pulou, não, ele não pula. Ele procura o rosto do cara com o cotovelo. Estão passando pano. O que ele teve ontem foi sorte do Inter não ter sofrido 1 ou 2 gols, ter comprometido a classificação, uma atitude de um jogador profissional que não pode. Eu vi o Baldasso logo depois na live dele também dizer, ele não está vivendo isso, então não pode estar lá. Se ele não tem atitude emocional para segurar o ambiente como ele não segurou ontem, ele não pode jogar então. Porque tu imagina se acontece isso contra o Flamengo no Maracanã, faltando 40 minutos para jogar. O que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer. Então, não dá para passar pano. Eu estou vendo muita gente, o próprio Mano passou pano. Não pode. Ele ontem teve sorte. Se o Inter toma 2, 3 gols e é eliminado ontem, hoje o alemão não pisa no Beira-Rio. Então, eu vejo um pouquinho diferente. Não dá para passar muito pano por uma atitude. A atitude é, no mínimo,
pouco inteligente. No E mínimo. eu acho que o César tem razão quando ele fala que teve sorte. Se ele perder esse jogo ontem por 2-0 a partir da expulsão dele, Com certeza. seria criticado. E o outro ponto também, o CCD tem razão. Acho que a gente passou pano demais, porque é tudo verdade o que a gente falou, mas por outro lado é o seguinte, tá, eu tô fazendo só um outro contraponto, tá? Porque eu mantenho o que eu falei, eu acho que, não dá pra crucificar, outros jogadores já fizeram, é a primeira vez dele e tal, mas ao mesmo tempo ele é jogador de futebol e ele sabe que ele não pode fazer aquilo. JB, Então assim, acho que dá pra ter um equilíbrio do que o César falou e o que a gente falou. É que naí, tem que estar. Nós estamos colocando tudo na mesma balança. Todos nós estamos criticando o alemão, todos nós estamos dizendo que a atitude dele foi irresponsável e todos nós estamos dizendo que esse tipo de coisa não pode acontecer. A diferença entre nós, o passar pano que está acontecendo aqui, que o César identifica, é o deu. Existe justificativa para o que ele fez. E que a partir de agora temos certeza que não vai acontecer de novo, porque ele tomou uma lição. Não, mas se é um cara experiente que faz aquilo de ontem, não tem perdão. Nós estávamos dando um pau aqui, porque esse cara já tem que ter aprendido isso. Eu vou fazer um link com o que tu falou, com o que aconteceu com o zagueiro do Inter, que eu não lembro o nome, me desculpa, tá? Teve um jogo aqui no Beira-Rio, teve um jogo lá em Fortaleza, o Inter tomou 5, tá? E que ele levanta... Pedro Henrique, ele simplesmente vai para uma jogada e levanta a perna de forma grosseira numa dividida e... Aquele que foi expulso contra o Vitória também aqui, né? Aí é que dá, ele repetiu. Aí, ele foi expulso. Ele volta para jogar, recebe a nova oportunidade, aí é no Beira-Rio que ele faz o mesmo lance. Então foi eliminado. Porque ninguém falou para ele, ninguém orientou, ninguém disse nada. Aí o que ele fez? Ele fez de novo, entendeu? Então eu acho que aí entra o Mano Menezes, entra os companheiros. E mas não tenho dúvida. Gente, vocês acham que o alemão não foi cobrado por isso? Foi. Tu acha que o Mano Menezes chegou para o alemão e disse: não tem problema, meu querido. Toma maracujá. Mano, pegou o primeiro maracujá que já jogou no alemão. O Mano Menezes deve ter regado ele de cima a baixo, cara. Pode ter certeza. Aí vem um outro ponto, tá? Que o Ribeiro também acho que foi perfeito. Essa questão de conversar, de não fazer mais, beleza. Mas tem um negócio que faz toda a diferença. O resultado foi 5-1 contra o Fortaleza e teve uma eliminação vexatória contra um Vitória da Série C. E pega mais. Se o pênalti do Bressan é defendido, ele não ia ser tão execrado como foi. Evidente. Porque o resultado ele faz toda a diferença. Aí do que o César falou da sorte. Se o Inter, exatamente o que o CCD disse, se o Inter tomar 3, hoje o alemão, a gente já está tendo outra situação do alemão. Vamos ao intervalo e é claro que o Tiger Junk conversa com todos vocês na live do YouTube. Eu ainda estou chocado com o salsichão picado. JB, vai. Vamos lá, JB. Cara, a Band, tu sabe, é a casa do Masterchef. Não, eu quero dizer que se... tu picar o salsichão, JB, e fritar, vai secar a porcaria do salsichão, JB. Cara, eu quero dizer pra vocês que se porventura tiver algum advogado, desses bons advogados assistindo o programa, e quiser uma causa... É o Mero Bellini, monstruoso, maravilhoso, advogado da Marcinha. Mas algum dos advogados quiser... Não, detalhe, o Paulinho falou meu ponto. Contra... Não espicha muito o JB. Desculpa, Paulinho, vou ter que dar um... se algum advogado quiser... vai ter que dar uma paulada e desmaiar Se algum ele, advogado quiser ganhar um dinheiro fácil, tomar do Meneghetti, do Ribeiro, do Baldasso e do Tiger Junk, é só me procurar. Porque assim, a indenização moral aqui é forte. É forte. Não, a indenização moral, JB, vai pro Merchan, ele tem que ir pro Merchan, ô Paulinho? Vai pro Merchan, JB, vai enquanto eu te espinafro aqui. Ô Meneghetti, comente salsichão picado na airfryer. Disserte sobre. Cara, eu tenho medo que eu possa ser processado. Se eu disser tudo que eu tenho vontade pra dizer sobre o JB, eu vou sair daqui algemado. Não tem como. Tu que é um cara que cozinha e tal, o que acontece com o salsichão se tu picar ele e acabou, colocar na airfryer? Secou! Acabou, salsichão tu nem... Olha que eu vou dizer um recado pra vocês aí, ó. Não pega o teu salsichão na grelha com o garfo, que tu já vai começar a tirar o líquido dele pra deixar ele molhadinho. Não faz isso, tem que pegar assim, ó, com a pinça, bota ali e corta ele, gente. Acabou, tchau. Ô, Tiger, que história é essa de candidatos à presidência do Grêmio conversarem com o representante do Kahneman? O que é isso, Tiger? É isso aí. O Matheus Dávila trouxe essa informação ontem, Meneghetti. Ele conversou com o Martin Weinbusch, que é um empresário do Walter Kahneman, para saber se havia algum tipo de avanço na possibilidade de renovação dele com o Grêmio. E o Martin Weinbusch afirmou que foi procurado por 2 pessoas do ambiente político do Grêmio, mas que não são da atual diretoria.
Os postulantes a serem candidatos à presidência do Grêmio, Alberto Guerra e Odorico Roman, entraram em contato com o empresário de Walter Kahneman para saber do interesse do Kahneman, para já iniciar algum tipo de conversa para, caso eles sejam eleitos, renovar com o Kahneman para a próxima temporada. Lembrando, a eleição acontece no mês de outubro. Tem um outro detalhe, Meneghetti, que foi repassado pelo empresário do Kahneman. O Grêmio afirma nos bastidores que tem uma reunião agendada para o fim do mês com o empresário do jogador e já afirmou, nós vamos sentar para tratar da renovação. Só que o empresário diz que não foi procurado para essa reunião. Uma guerra de versões também existe sobre a renovação de Kahneman, Meneghetti. Bom, primeiro ponto, essa informação foi passada pelo Diego Serri numa conversa com a reportagem semana passada. Nós vamos sentar aqui com representantes do Kahneman daqui a alguns dias, meio que marcaram aí, o JB até brincou, um save the date para o final de agosto. Esse é o primeiro ponto. É estranho isso. Eu não estou aqui acreditando ou no empresário, no Diego Serri, mas tem duas versões diferentes. Segundo ponto, que para mim é o mais importante. Legal que os candidatos foram lá, o Roman, o Odorico Roman, o Beto Guerra conversar com o representante do Kahneman, tá bem, mas a eficácia disso é zero, gente. Eu sei que, imagino que o César vai discordar da minha tese. O Grêmio acaba a gestão Bolzan, mas para sorte de todos nós, o Grêmio segue e continua. Então, se fosse assim, por que o Grêmio contratou o Lucas Leiva até o final de 2023? Por que o Grêmio empurrou para começar a pagar o Douglas Costa a partir de janeiro de 23? Porque o clube segue. Essa direção tem a caneta na mão e tem a responsabilidade de deixar um terreno preparado para o seu sucessor. Ah, não, mas é um salário fora alto demais. O do Lucas Leiva também é alto. Então o Grêmio não poderia ter feito contrato com o Lucas Leiva até o final de 23. Tem um movimento político eleitoral, na minha opinião, por trás disso. Evidente que sim. Ou eleitoreiro. É evidente que sim. Não há nexo. Né? Então não tinha que ter uma cláusula que renovasse automaticamente o Jeromel ganhando 1 milhão. Óbvio. Então, Mas não tem nexo isso. O César quer falar, a opinião dele talvez seja mais importante entre nós, porque ele está mergulhado nesse assunto. Mas eu quero informação, porque se desconstrói por completo aquela ideia de depende a renovação do Kahneman de quem vai ser o próximo presidente. Não importa quem seja, os caras estão, inclusive, antes da eleição, procurando que todo mundo quer ficar com o Kahneman. Eu quero saber o seguinte de ti, João Batista do Tiger. Já existe uma negociação? Quanto custa ficar com o Kahneman? 1 milhão e 100 Ele aceita diminuir o seu salário? Isso não. Ele tem proposta de alguém? Ele quer ficar? Ponto 1. Ele não tem proposta, ele tem procuras de mercados aí bem mais periféricos da Europa, que poderiam pagar o salário dele, que é 1 milhão e 100 mil reais. Mas o jogador, eu já ouvi isso do próprio empresário dele, a tendência é ficar e gostaria de ficar, e se mantiver o mesmo contrato, ele fica. Eu ouvi do Grêmio que se subir para a Série A, tem como pagar o contrato atual. O medo era não subir. Então, se não pode fazer antes, imagina se fica na Série B mais um ano e tem que pagar 1 milhão e 100. Por isso até que retardaram um pouco mais. 1 milhão e 100 é o bruto, né? O que entra na conta salário dele lá é quanto? Limpinho? 700 conto? Não. O salário dele é 700? Mais. É mais? Mais. Bruto é mais. É bruto. É líquido é mais. Mesmo líquido é mais. Porque, enfim, tem várias composições, tá? Mas eu tenho que colocar o que custa pro Grêmio. Porque o Grêmio tá pensando o seguinte, se eu ficar na Série B, existia a possibilidade disso há 2, 3 meses atrás. Não existe mais. Não existe hoje mais. não existe. O Grêmio já subiu. Foi quando o presidente Romildo deu essa declaração, que na verdade o presidente tentou jogar lá para setembro, outubro. Ele não está predisposto a vou sair de qualquer jeito, sentir tranquilidade, dizer não, nós vamos ouvir o Grêmio e tudo mais. E me parece que os candidatos, eu não vou julgar se o cara faz certo ou errado, me parece que os candidatos botaram a situação e dizer, ô Martim, se tu não chegar a um acordo com o Romildo, antes de assinar um pré-contrato, me telefona porque eu te quero. Tu entendeu? Claro. Vamos lá, final de agosto tem a reunião com o Grêmio. Não, mas isso tá certo. Não renovaram. Isso tá certo. Renovaram, o Romildo achou um absurdo as pedidas e tal. Me parece que esses pedidos dos dois candidatos cara, antes de tu sair, me liga que a gente tenta, porque aí em janeiro tu renova. César. É que precisa colocar, eu acho que os fatos estão acima das análises. Essa figura do JB, essa última figura, me liga antes. Sabe quando é que o presidente do Grêmio vai saber que é o presidente do Grêmio, um dos dois, seja o Dorico, seja Beto Guerra? Dia 7 de novembro. É lá que ele vai saber. Antes disso é a eleição. Então tem um problema aí, e aí é que eu quero colocar o fato, e me parece que tem um ponto que a gente precisa atacar. Alguém está mentindo. Alguém está mentindo na questão Kahneman. Ou o Diego Serri,
o executivo, que disse para a reportagem, ouviram da reportagem, que para o final de agosto, e nós estamos já em início de agosto, para o final de agosto o Grêmio iria se reunir com ele, já estava tudo calmo, tudo acertado, e ele diz que do Grêmio quem procurou ele, e aí o agente diz que o Grêmio oficialmente não procurou ele, candidatos ou que estão em processo de candidatura que procuraram ele. A verdade está onde? O que está acontecendo com o Grêmio? Primeiro que os candidatos não acreditam na gestão. Segundo, que o empresário do jogador diz que não é verdade. O que está acontecendo? O Grêmio repete fotografias hora a hora que preocupam a gente. Eu só quero saber a verdade. Qual é a verdade? Vai se reunir ou não vai? Pelo visto, tem alguém mentindo, Meneghetti. É isso aí. Uma versão não pode, as duas versões não podem ser verdadeiras. Ou a do Diego Segui, ou a do empresário jogador. Aliás, como é que é o nome do empresário jogador? Tu lembra? Martin Weidenbusch. Martin Weidenbusch. Muito bem. Diga lá, Tiger Junk. Weidenbusch. Martin Weidenbusch é o empresário do Kahneman. Vamos repercutir o julgamento do Inter no STJD, Meneghetti, em relação ao caso do celular que foi arremessado no rosto do Lucas Silva naquele Grenal da semifinal do Campeonato Gaúcho durante a comemoração de um gol do Grêmio. O Internacional foi absolvido por este incidente pelo STJD. Não vai perder nenhum mando de campo. Esse julgamento só valeria para competições da Federação Gaúcha e ontem foi tomada essa decisão, Meneghetti. O torcedor foi identificado, eu não me lembrei disso daquele episódio celular. Foi identificado, foi preso, tudo mais. Mas eu concordo Impedido de contigo. entrar no estádio por um ano. Impedido de entrar no estádio. Mas eu concordo ano contigo. só? Eu concordo contigo. Não, Gente, acho que foi brando Não, isso aí. na verdade é o seguinte, pega o contexto todo, impunidade. O contexto todo é de impunidade. Isso. Porque aconteceu um negócio desse, se tu ter como punição total do processo o torcedor que atirou o celular não ir por um ano no futebol, aliás, já passou quanto tempo já? Daqui a pouco ele está de volta. Daqui 4, 5 meses ele está de volta no estádio. Tem uma questão que para mim é super importante. Eu não tá? acho que o Inter tivesse que ser punido. Tá? É que não. Eu vou chegar lá. Primeiro, quando teve o episódio da pedra no ônibus do Vidiaçante, que foi no ônibus do Grêmio que atingiu o Vidiaçante, que foi um negócio completamente absurdo, qual era a defesa das pessoas do Inter? Eu lembro do Dani Dubin falando isso. Não aconteceu dentro do Beira-Rio. Não foi dentro do Beira-Rio, é segurança pública. Lembra do presidente Alessandro Não, Barcelos? esse aí vai ver, não foi no Beira-Rio. O cara jogou lá da usina do gasômetro, o cara jogou o celular. É segurança pública, não sei o que, tal. Aí, agora foi dentro do Beira-Rio e o Inter ainda assim inocentado. Não, tá errado. 30 segundos pra ti, César. Não, é que nós tivemos o gauchão mais violento da história e a justiça esportiva, que não deveria existir, na verdade, ela acabou de definir. Clubes não serão mais punidos, e é isso que eu vou cobrar a partir de agora. Clubes não são punidos e a gente espera minimamente que os criminosos sejam punidos e nunca mais apareçam em futebol. Os clubes, a partir dessa decisão, nunca mais poderão ser punidos. E isso é uma tendência. Eu vou cobrar isso, Meneghetti. Resultado final da nossa enquete interativa, vamos colocar no ar aí, meu caro Paulo Pires, o que você achou do jogo do Inter. Bom resultado, atuação aceitável, um pouquinho mais de um terço, 36. Bom resultado, atuação preocupante, 52. Resultado ruim, não poderia empatar, 12%. Lembrando a todos vocês que neste domingo, 9 da noite, aqui na TV Bandeirantes, teremos o debate com os candidatos ao governo do Estado. Transmissão da Band TV, das nossas redes sociais, Rádio Bandeirantes FM 94.9, Band News FM 99.3, com a ancoragem do grande jornalista Osíris Marins. E agora, todos entre amigos com a Rose do R. Valeu, Meneghetti. Obrigada, donos da bola.